A independência do Brasil. Hoje vamos aprender um pouco sobre essa data tão importante, que é o 7 de setembro, onde comemoramos a independência do Brasil. A independência do Brasil é comemorada, então, todos os anos, no dia 7 de setembro, e ela simboliza a libertação do país dos ideais de recolonização de Portugal, ou seja, ela simboliza o momento em que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, deixou de atender às ordens vindas de lá e passou a ser um país independente. Tudo isso começou a partir do momento em que a família real portuguesa teve que vir morar no Brasil. Em 1808, por causa das guerras e de muitos acontecimentos, a família real portuguesa foi obrigada a vir morar no Brasil. Mas essa decisão de tornar o Brasil um país independente começou a surgir por causa do comércio exterior, das relações do comércio exterior, que até então era comandado pela família real portuguesa. Mas começou a haver muitas situações de confusão, de conturbação a respeito disso. A corte portuguesa veio para o Brasil e abriram os portos para importação e para o livre comércio, ou seja, eles começaram a negociar mercadorias com outros países, principalmente com a Inglaterra. Mas depois que a coroa portuguesa voltou para o Portugal, eles começaram a exigir a exclusividade, que somente eles pudessem negociar as mercadorias com o Brasil. Mas a nobreza daqui do Brasil não aceitou essa situação e começou a pressionar Dom Pedro para que ele não mais atendesse às ordens vindas de Portugal. A Inglaterra também, que era a principal parceira econômica do Brasil naquela época, começou a encorajar Dom Pedro a romper com os laços que ele tinha com Portugal, para que assim pudessem ter mais liberdade de comercializar suas mercadorias. Quando Dom João, o pai de Dom Pedro, soube que o seu filho estava sofrendo muita pressão, ordenou que ele retornasse para Portugal. Mas a população brasileira não queria isso, e eles resolveram fazer um documento com muitas assinaturas, pedindo que Dom Pedro permanecesse no Brasil, que ele não fosse embora para Portugal. Assim, toda a população brasileira, naquela época, pediu que Dom Pedro ficasse. No dia 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro recebeu esse documento com todas as assinaturas que as pessoas tinham feito, ele decidiu então que não retornaria mais para Portugal e que ficaria então no Brasil. Esse dia, então, o dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido e ficou marcado na história como o dia do fico. Mas a intensificação das pressões da coroa portuguesa para que Dom Pedro voltasse acabou aumentando, acabou vindo cada vez mais. E um dia, Dom Pedro estava em São Paulo, próximo ao rio Ipiranga, e recebeu uma carta vinda lá de Portugal. Essa carta dizia que Dom Pedro tinha que voltar para Portugal. Ordenava que ele, então, deixasse o Brasil e voltasse para Portugal. Mas ali mesmo, naquele exato momento e naquele lugar onde ele estava, que era próximo ao rio Ipiranga, Dom Pedro resolveu acabar de vez com essa história de dominação portuguesa sobre o Brasil. Decidiu, então, proclamar que o Brasil, a partir daquele momento, seria um país livre. E foi assim, no dia 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro declarava a independência do Brasil.
Por isso que até hoje nós comemoramos nessa data, no dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Desde então, o Brasil é um país livre, não precisa obedecer ordens de nenhum outro país e por isso que comemoramos a independência do Brasil no dia 7 de setembro.